Olá a todos, bem-vindo, bom dia, obrigado pela atenção no vídeo. Eu queria mostrar a vocês hoje aqui como é que a gente consegue fazer o efeito de um texto usando a geometria de Node. Já tive oportunidade de fazer um tutorial sobre, vou fazer um remake, e isso vai ajudar vocês a entenderem como é que funciona o objeto texto de forma geométrica aqui no Blender 3D. Eu vou por enquanto ocultar esse cubo, e para a gente usar o método tradicional de adição de texto, a gente pode vir aqui em Add na parte superior, ou com cursor na área a gente pode usar o Shift A, a gente abre o mesmo menu Add, tá? Isso para qualquer janela. Então aqui nós vamos adicionar um objeto texto. Por padrão, o Blender já coloca aqui um texto inicial e a gente pode aproveitar abrir as propriedades aqui enquanto não mexer nele, aumentar a dimensão se quiser, ou diminuir, tanto faz. Rotacionar, vou rotacionar pelo eixo X 90 graus e eu tenho aqui já o primeiro tipo de ajuste feito no texto. Notem que ele é um objeto plano. Ele, na verdade, é uma curva que é representada aqui por esse símbolo de uma letrinha A, como vocês podem ver na outline. E esse objeto vai ser representado na barra de propriedades pelo ícone em forma de uma letra A também. Então, quando eu seleciono aqui o Object Data Property, eu estou acionando as propriedades que vão me permitir ajustar esse texto. Uma das formas que eu tenho de ajustar esse texto é editando mesmo. Eu mudo o modo objeto para um modo chamado Edit Mode. Eu posso vir aqui em cima e usar a tecla Tab, tá pessoal? Aqui vai aparecer um cursor, do qual a gente pode utilizar aquela tecla de borracha do teclado, que é o Backspace, para apagar, e reeditar. Vou botar aqui texto normal. Pronto, digitado o texto, eu vou usar o scroll para vocês verem que eu digitei. Vou ajustar aqui na área e aqui eu tenho um texto, como vocês podem ver, do qual agora eu posso ajustar. Neste método tradicional, utilizar a barra de propriedades que está aqui ao lado, que vai me permitir usar as suas propriedades para alterar o padrão dele. Eu quero dar para esse texto um formato tridimensional. Então eu busco aqui nessa guia a opção Geometria. Aqui vocês vão encontrar em Geometria o Extrude, que significa alongar o texto. Então se eu aumento esse valor aqui, ó, eu estou dando ao texto uma característica 3D, porém ele é um objeto texto, não é um objeto de malha, tá pessoal? Aqui esse texto eu posso aprimorar mais ele ainda, como? Mudando a fonte. Eu poderia vir aqui na guia denominada fonte e na opção onde tem um regular, eu clicar na pastinha, ele vai me levar para a pasta de fontes que o Windows tem, ou o seu sistema no caso. Eu vou selecionar essa fonte e vou dar o Open, e ele muda o texto usando essa opção chamada regular, tá pessoal? Então vocês clicam na pastinha, buscam o texto e aí podem mudar o texto para o formato que vocês quiserem. Alguns caracteres, caso vocês estejam utilizando o texto acentuado, talvez não exista no tipo de fonte que vocês escolheram. Fiquem só atentos a isso, tá? Então tá aqui o meu texto e para eu poder olhá-lo, dando um movimento, vocês vão ver que esse texto tem um preenchimento, ó, na frente e no fundo. Como é que eu altero esse preenchimento aqui no método tradicional? Vindo na guia denominada Shape, que é a forma. Vocês vão ver que eu tenho aqui essa opção chamada Fill Mode, que é o modo de preenchimento. Ele está usando aqui o Both. Isso permite que seja preenchido na frente e no fundo. Porém, se eu usar aqui só o Front, notem que ele está preenchido na frente. Se eu der um movimento agora, o fundo ficou vazado. Se eu mudar aqui apenas para o Back, notem que a frente está vazada e o fundo está preenchido. E se eu quiser que ambos estejam vazados, eu utilizo a opção chamada None. Aqui vocês vão ver, ó, que o texto tem o seu contorno, mas não tem um preenchimento aqui feito de forma normal. Eu vou deixar no método Both, porque aí eu tenho um texto sendo visto de uma forma bem mais legal. Eu vou olhá-lo aqui por uma vista, que é a vista frontal. Eu poderia, nesse exemplo, editar, colocar o meu cursor antes aqui da palavra normal, dar o Enter, é o mesmo texto, porém com duas linhas. Eu vou ter uma guia, que é a guia Parágrafo, onde eu tenho condições de fazer com que esse texto seja organizado de forma central, respeitando a condição horizontal. Então, se eu vier aqui em horizontal, repare que ele está utilizando o left. O que isso quer dizer? Que ele está colocando aqui, ó, o ponto de origem dele. Se eu usar aqui o center, ele centraliza o texto e coloca aqui no meio, ó, o seu ponto de origem. Se eu quiser utilizar o modo right, veja que ele coloca o texto mais para a esquerda, colocando o ponto de origem na direita. Eu vou deixar aqui em center. Se eu vier mais embaixo aqui, vocês vão ver que eu tenho uma opção chamada spacing, que é o espaçamento. Isso vai me permitir que eu consiga fazer com que os caracteres
ou a linha que separa um texto que está em cima do de baixo seja alternada. Então, se eu vier aqui caractere space, note que eu dou mais espaço entre as letras do texto. Vou diminuir, vou deixar aqui em 1.1. Agora, se eu utilizar a opção line spacing, repare ó, que se eu aumentar, eu afasto o texto que está na linha de cima em relação ao texto que está na linha de baixo. Vou voltar aqui e vou usar a tecla backspace para fazer com que a palavra normal fique na primeira linha que está em cima. E aqui eu tenho um texto só, numa linha apenas. Agora, se eu usar o modo aqui, o Word Space, eu estou separando ó, as palavras texto da palavra normal. Se eu diminuo, eu consigo fazer esse método de junção entre a primeira palavra com a segunda. Esse texto, voltando para o Object Mode, eu tenho como convertê-lo aqui na Object Mode para um objeto em formato de malha. O que é um objeto em formato de malha? É aquele objeto que vai utilizar vértices, arestas e faces. Se vocês olharem esse texto aqui, ele é um objeto ainda editável. Então eu posso utilizar o cursor do mouse, apagar, reescrever e tal, porque ele vai estar com esse símbolo aqui de texto. Mas na hora que eu volto para o Object Mode, seleciono o objeto, uso o botão direito e uso a opção Convert para a opção Mesh. Outra forma que eu tenho é vindo aqui também, ó, Object, Convert, Mesh. Quando eu clico, ó, o objeto agora mudou o símbolo dele, não é mais o de objeto texto, mas sim de objeto malha, que é esse triângulo com 3 pontinhos nos cantos. Vai ser representado aqui na barra de propriedades agora, ó, pela Object Data, por esse mesmo símbolo. Então, quando eu clico aqui, as propriedades mudaram, porque ele agora é uma malha. E esse texto, pessoal, se eu entrar no modo Edit Mode, vocês vão reparar que ele é formado por um conjunto de arestas, vértices e faces, tá? Então, o primeiro passo na conversão é eu selecionar todo ele, usar aqui a tecla de atalho M, eu abro o menu Merge e uso o recurso By Distance, para poder remover uma quantidade de vértices dobrada que vai aparecer aqui embaixo. Notem que eu tenho uma diversidade de arestas aqui na face da frente e nas faces do fundo. Então, para limpar um pouco isso, eu venho aqui em cima, na opção chamada Mesh, uso o recurso Cleanup, que é a limpeza, e uso o Limited Dissolve. Repare que eu consigo limpar a maior parte daquelas arestas que estavam aqui cortando as faces de frente e do fundo. Então eu consigo tornar o texto com mais leveza. E tenho aqui agora como voltar para o Object Mode e tenho o meu texto de forma geométrica, do qual eu posso separar cada caractere desse como selecionando o modo Edit, eu venho aqui, uso o P, by Loose Parts, e repare que ele separa cada caractere. Agora, voltando para o Object Mode, eu posso selecionar cada letra independentemente, pois são objetos geométricos ou malhas, na verdade, que eu posso trabalhar para alguma finalidade aí junto ao projeto. Lembrando a vocês que quando a gente faz essa transformação aqui, o ponto de origem fica no centro, porque é onde estava no texto original. Então, para a gente fazer com que cada caractere tenha o seu ponto de origem no seu centro de massa, a gente seleciona todos eles, usa o botão direito, Set Origin, e usa essa opção Origem, vá para a geometria. E repare que cada caractere agora tem o seu próprio ponto de origem no centro de massa de cada malha, tá vendo? Então aqui eu posso rotacionar, ele vai rotacionar a partir desse centro de origem. Já vimos que aqui pelo método tradicional é bem prático. Vamos então voltar às nossas ações. Vou dar um reset aqui. Voltamos com o objeto cúbico, eu vou precisar desse objeto. Nós vamos entender como é que a gente utiliza o recurso para fazer um texto pelo método Geometry Nodes. Eu vou estender esse painel. Eu vou mudar esse painel de baixo para o chamado Geometry Node Editor. Vou ocultar esse painel aqui usando a tecla N. E eu preciso ter um objeto geométrico para adicionar nele um Node Geometry. Então eu vou clicar em New. Ele já gera para mim aqui 2 nodes, tá vendo? Esse node de entrada é esse objeto. Então eu vou desconectar, ele vai desaparecer, mas ele vai continuar no nosso enredo da Outline. Vou deixá-lo bem para cá, que eu não vou precisar vê-lo. E vou trazer apenas o grupo Output. Eu vou utilizar aqui o cursor na área, vou usar o atalho F3, pesquisar Strings, e eu vou buscar aqui, ele está no menu Utilities. Se eu vier aqui em Add, Utilities, vocês vão procurar texto, tá vendo aqui a opção de texto?
vocês vão encontrar o string to curves. Então eu vou usar esse node aqui para fazer o texto que eu preciso no Geometry Node. Eu ligo esse node com a saída. Por enquanto não vai aparecer porque eu preciso estabelecer aqui em string qual é o texto que eu quero. Eu vou escrever aqui, ó, texto geonodes. Quando eu clico fora, repare que o texto vai aparecer aqui, ó, tá vendo? O que é que eu preciso fazer para fazer com que esse texto seja ajustado como eu ajustei aquele texto no método tradicional? Eu vou usar aqui a mãozinha. Repare que o texto está com a sua colocação mais para a direita e o ponto de origem está na esquerda. Aqui seria a opção horizontal, então eu vou mudar para o método center. Repare que eu coloco o texto agora com o ponto de origem no centro. Se eu vier aqui mudar para o right, eu coloco com o ponto de origem no lado direito. Da mesma forma, eu posso aqui na opção vertical, que vai estar representada nesse node aqui onde aparece o top baseline, para middle, e aqui eu consigo ajustar como eu fiz lá anteriormente no método tradicional. Aqui eu tenho agora, pessoal, como separar os caracteres, está vendo aqui? Eu afasto as letras, como posso afastar as palavras, e se eu tiver duas linhas no texto, eu tenho como usar o line spacing para afastar a linha de cima da linha de baixo. Posso usar o cursor na área, uso o F3, isso facilita bastante. Vou procurar Fill Curve, está aqui o node, e vou colocá-lo aqui. Ó. Repare que no momento que eu fiz essa colocação, o texto se preencheu. Porém, se eu aproximar agora e usar a visão wireframe, vocês vão ver que ele está utilizando o método aqui, que é o método triângulos. Está usando, ó, as características com triângulos para poder fazer o efeito. Se eu usar o N-Gons, eu consigo a limpeza que eu fiz lá com aquele método cleanup, no método tradicional. Vou voltar à vista ao método sólido. O que é que eu preciso fazer mais para dar esse texto aqui uma condição extrude? Eu vou usar aqui um node chamado Extrude to Mesh. Cursor na área, F3, que é a tecla de função. Vou procurar aqui Extrude, Mesh, está aqui, ó. Eu uso ele aqui, ó. Pronto, e aqui eu consigo dar, ó, um Extrude do qual eu posso controlar diminuindo essa escala aqui. Posso deixar num fator 1, por exemplo, e eu vou ter um texto aqui com um aspecto geométrico, como lá no método tradicional. Eu volto no String to Curves, repare que ele tem aqui a opção de fontes. Veja que a fonte que ele está buscando aqui é a fonte regular. Então eu clico na pastinha, sou levado à opção de fontes, vou usar essa aqui, Agency, FB Bold, Open Fonts. Um detalhe, quando eu fiz isso, repare que o nosso texto está deitado. Aqui eu não estou vendo como fazê-lo girar em 90 graus. Então o que eu faço é usar aqui o cursor na área, F3, tecla de função, e vou usar a opção Transform. Geometry, está vendo aqui? Uso esse Transform e conecto ele aqui, ó. Aqui eu posso, em Rotation, qual é o eixo que ele está virando em 90 graus que eu quero? É o eixo X, que é a linha vermelha. Hein? Em Rotation X, eu vou usar 90 e eu coloco, ó, o meu texto em pé, de forma simples. Repare, no entanto, que no texto, no fundo está vazado. Para esse fundo vazado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui com o cursor F3, node chamado Flip Face. É só digitar a palavra flip, vai aparecer aqui o flip face, coloquem aqui embaixo, conectem o Fill Curve no mesh do flip face. Agora eu preciso juntar esses dois nodes para a saída. Eu vou usar aqui um node de geometria, Join Geometry. Coloco aqui, ó, e conecto um com o outro. No momento que eu conectei os dois nodes, a saída agora vai me permitir, ó, ter um texto no fundo preenchido e na frente também. Feito tudo isso, o que é que eu faço agora para transformar esse texto numa malha? Se vocês vierem aqui na aba de modificadores, onde tem o Geometry Node que eu apliquei, e tentarem usar aqui a opção Apply, ó, quando vocês clicarem vai surgir uma mensagem aqui embaixo. Vai ser necessário que eu inclua um node de instância para poder fazer o processo se realizar aqui neste momento. Então vocês podem encostar o cursor, usar a tecla F3, e buscarem o node chamado Realize, vai aparecer aqui, ó, o Realize Instance. Então se eu clicar aqui, ó, em Add, vier em Instance, vocês vão ver que ele está aqui o node, ó, o Realize Instance. Então tanto faz vocês pesquisarem pelo F3 ou aqui, vocês acionam, vocês podem vir aqui na opção dos modificadores e aplicar, e notem que os nodes sumiram e aqui o objeto, ó,
que era o texto, virou esse objeto, do qual nós podemos dar aqui o nome de texto geométrico. Não temos mais como editá-lo, a não ser que a gente utilize o Ctrl Z para voltar às ações. Se a gente quiser, a gente entra no modo Edit Mode, seleciona a tecla A, veja que ele está mais limpo do que lá no método original, mas podemos dar o M by Distance, ele conseguiu remover 525 vértices. Vamos utilizar aqui a opção Cleanup, Limited Dissolve, está aqui o texto. E se quisermos separar os caracteres, usamos a tecla P, by Lose Parts, veja que ele transformou tudo em caractere. Voltamos para o Object Mode e sabemos que nessa conversão precisamos distribuir os pontos de origem de cada caractere que ficou no centro de forma individual. Então usamos o botão direito, Set Origin to Geometry. Agora cada caractere desse vai ter o seu ponto de origem no centro para vocês fazerem as modificações que forem necessárias. E que entendam essas duas formas de se criar textos aqui junto ao Blender 3D.